E estamos no ar com mais uma edição do nosso CFBOK Talks. Hoje tá eu aqui, Hugs e... Alberto Neto! E... Natália Lima! Muito bem. E aí, galera, vocês estão bem? Estamos bem demais. Que legal. Ó, Alberto, é um prazer ter você aqui com a gente, finalmente, né? É uma honra poder ter mais um Seminar Staff aqui, batendo um papo com a gente, né? Hoje o papo é bem legal, a gente vai falar um pouquinho sobre programação. Alberto, para quem não te conhece, né? Faz as honras aí, se apresenta. Vamos lá. Primeiro, muito obrigado pelo convite, Nath, Hugo, Rafa também. É um prazer estar falando e acho que o assunto é um assunto que eu gosto de falar bastante. O velho gosta de falar bastante, né? Ainda mais um assunto que você sabe. Hoje eu tenho um time de atletas chamado Time Alberto Neto. Acho que é o meu principal foco de trabalho hoje. Trabalho para a CrossFit também, junto com a Nath e com mais uma galera aí braba. Mas é isso, sou formado em Educação Física desde 2000 e alguma coisa. E hoje depois que a CrossFit entrou na minha vida, assim, minha vida mudou muito. Tá? Eu trabalhava sempre com natação, minha vida inteira foi natação. Sempre tive asma e tudo, então assim, foi um negócio que eu não conseguia fazer outro esporte. Não era muito bom, mas pelo menos era o que eu conseguia fazer, né? Então, eu sempre me virei lá. Morei muito tempo fora no país, morei na Austrália, Canadá, Estados Unidos, sempre com natação. E aí, depois que eu conheci o CrossFit, as coisas mudaram muito. Conheci a Anitta, né? O amor da minha vida aí, a mãe da Bela. E o meu rumo na minha carreira mudou muito, assim. Então, eu sou muito grato. O CrossFit foi, acho que para todo mundo, quando conheceu o CrossFit, teve um amor à primeira vista, assim, e mudou a vida, com certeza. Acho que todo mundo, pelo menos que está nessa sala aqui, ou que está ouvindo isso, com certeza aconteceu. É isso, que introdução! Top! Muito bem! Gente, olha aqui, vocês estão reparando, né, que tem um negócio diferente aqui, né? Rafael virou Natália hoje. Muito melhor, O que aconteceu, né? Natália? A voz não tá tão grossa, né? O que aconteceu, Natália? O que aconteceu? As pessoas querem saber, o que aconteceu? Pois é, o cara foi tirar férias e largou nós aqui. Aí achou uma pessoa substituta, no caso sou eu. Mas eu tô bem feliz de estar aqui, porque eu tô entre amigos, Neto, meu amigo, assim como você, Hugo, e eu tô bem feliz de fazer essa substituição. E quando vocês precisarem, conte comigo. É claro, é claro. Não é substituição, né? Não é substituição que está acontecendo aqui, na verdade. É simplesmente, vamos colocar, tem que ter dois apresentadores, né? Natália, é isso. Vamos pôr Natália, claro. É isso. Vamos variar, constantemente variar. Isso. Vamos lá, então, Nath, segue baile. Vamos lá, Alberto Neto. Seguinte, pra gente quebrar um gelo, rapaz, tímido, né? Até parece. Vou fazer algumas perguntas, essas perguntas servem para você também, tá, Hugo? Então, tá, primeiro o Neto responde, depois você, depois eu tento responder as minhas também. Vamos lá. Alberto Neto, quando você vai colocar o seu tênis, qual é a ordem? Meia, meia, tênis, tênis? Ou meia, tênis, meia, tênis? Você já pensou nisso? Pô, não tem outra coisa. É meia, meia, tênis, tênis. Sério? Não existe essa ordem. Existe sim. Hugo, você faz qual ordem? Você nunca viu, não? Tênis, tênis, meia, meia? Brincadeira. Jogou a meia fora. Não, eu faço meia, meia, tênis, tênis também. Eu sou desse jeito. Gente, eu sou a doida, né? Eu coloco meia, tênis esquerdo, depois meia, tênis direito. Olha. Doença, né? Não, então, mas sabe por... Fala. Por que eu faço do jeito que eu faço? Eu ponho a meia dentro de casa e ponho o tênis fora de casa. É isso. Eu não uso tênis em casa. Entendi. É por isso, tem uma lógica. Entendi. Eu não faço isso. Confesso que eu coloco o tênis dentro de casa, então... Deve ser por isso, então. Beleza.
Gostei, gostei. Eu gostei também. Segunda pergunta. Alberto Neto. Se você tivesse que acordar amanhã com uma nova habilidade, qual habilidade seria? Olha, habilidade? É. Porra, eu não tenho qualquer coisa. Vamos ver aqui. Ah, Pode dar uma viajada. Eu adoraria surfar. Muito bem. Ah, que legal. Gostei. Mas bem, assim, bem mesmo, real. Sim, tipo o Kelly Slater. Não é pegar onda qualquer, é Aham. real. Ok. Qualquer onda. Manjadas Paranauê. Não ter medo da onda, você entrar e foi. Aham. Top, top. Gostei. E você, Hugo? Top. Nossa, com certeza eu ia querer manjar muito de ginástica artística. Tipo, nossa, é muito louco, né? Mas tu já manja, tu com certeza tu já sabe. Não. É uma habilidade não. que você não tem real, assim. Não, mas eu não tenho. Não tenho real, gente. Não tenho. Ai, eu sei, sabe o que eu que sei, ele, eu sei, ele é super eu sei fazer umas modesto, coisas. essa habilidade dele é ótima. Não, você fazer umas coisinhas ali, que é um pouco mais além do que o básico, mas, tipo, eu queria saber fazer, tipo, Simone Biles, entendeu? Você não tá entendendo. Eu queria ser a Simone Biles, é isso. Já que você pode ser, a gente tá podendo escolher, é uma viagem, tá viajando, né? Eu queria ser a Simone Kelly Biles. Slater, você pode ser Simone Biles, tá bom. Pronto. Isso. É isso, Pronto. queria ser Simone Biles. E Maravilhoso. você, Nath? Ótimo. Eu queria acordar assim, ó, e pronto, ser uma cantora rockstar, super afinada, com uma banda super famosa e é isso. Live the dream. Yeah, live my dream. As a singer, yeah. É uma habilidade de cantar. E, na real, a gente pode conseguir atingir essas nossas habilidades, não? Isso não está distante. Com certeza. Na nossa, não. A nossa não. Eu vou treinar o meu canto, você vai aprender a surfar, o Hugo já sabe. Não. O caminho dele está mais para frente. Não, ser a Simone Biles, gente, eu acho que tem que nascer de novo, com a família dela, com a genética dela. Só pode. Top, gostei. Última pergunta. Você come feijão, Alberto Neto? Como? Tá. Feijão por cima, por baixo ou do lado do arroz? Por cima, lógico. Por cima? Top. Mas por quê? Porque depois a gente só mistura e aí vira um negócio inteiro. Uma paçoca. Que come assim, né? Se tiver farofa, melhor ainda. Boa, adoro farofa. Você, Hugo? Eu sou igual também. Eu não. Por cima? Eu acho que é errado você colocar o feijão por baixo, ficar aquela mistureira assim, sabe? E aí você tacar o arroz por cima. E aí, tipo, não, na minha concepção não entra. É a mesma coisa que o estrogonofe. Não dá para você colocar o estrogonofe por baixo e o arroz por cima. Não. Escorrega pro prato, vai para outros lugares, né? Exatamente. Fica concentrado com o arroz. Se ele vai direto ali pro filé de frango, por exemplo, fica meio zoado, né? Fica. Lá dentro do estômago vai misturar tudo, né? Mas no prato não pode. Ali, o olho é tudo. O olho é Faz tudo. sentido. Eu não vou com nenhum de vocês dois de novo, eu coloco do lado do arroz. Tu é sempre contra, né? Você não põe nem embaixo, você põe do lado. Do lado. Eu coloco o arroz, coloco o feijão. Nessa hora, eu nunca sou muito organizada, mas no meu prato eu quero ver um separado do outro, sabe? Entendi, mas só que o feijão ele não fica separado, né? Ele vai fazer assim, ó. Ele é tipo um lado, né? Ele vai. Bom, é isso. Imagina o prato dessa criatura, Alberto. Eu já vi ela comendo, né? Ela não come porque ela gosta, ela come porque ela precisa. Verdade. Muito bom. Bom, essas foram as nossas 3 perguntas aleatórias. Espero que tenha feito vocês refletirem em algum sentido. Quando vocês forem comer o arroz e colocar o tênis, vocês vão lembrar disso, com certeza. Com certeza. Foram ótimas. Bom, adorei. Vamos lá. Vamos ao que interessa agora. Então, seguinte. Antes da gente entrar realmente no assunto da programação, fala pra gente, quando você começou o CrossFit, né? E também, se foi logo após que você começou o CrossFit, que você foi atrás do seu nível 1. Né? Conta um pouquinho dessa história pra gente. Massa. Essa história é legal. Eu conheci, na verdade, o CrossFit quando eu morava na Austrália, dava aula de natação. Tinha um cara que dava aula para a molecada que eu treinava fora d'água, tipo o Dryland, era tipo uns acessórios, sabe? Sim. E esse cara chamava Chad McKay. Ele competiu games há alguns anos até se aposentar.
e eu não sabia quem ele era, né? E eu só vi que a molecada melhorava muito no esporte. Tipo assim, eles eram muito bons. Quando eu ia competir nacional e tudo, tinha molecada que competia Olimpíada. Então era uma molecada muito boa. O Hugo também é ex-nadador. Então, e aí, assim, eu não via isso no Brasil. A gente fazia muito pouco de fora d'água, assim. A gente fazia elastiquinho e tudo, mas trabalho com peso, de power clean, essas coisas não existiam, né? Então, o CrossFit foi introduzido ali. Aí, em 2009, eu voltei para o Brasil e aí eu fui treinar CrossFit, assim. Eu achei legal e tudo, e eu conseguia, pelo menos, fazer alguma coisa. Minha asma tinha curado e aí eu trabalhei com CrossFit, assim, eu só treinava, eu nunca dei aula de CrossFit. Sim. Quando eu voltei da Austrália, eu comecei a dar aula de inglês. Eu não era, nem educação física o que eu estava fazendo mais. E eu só treinava CrossFit. A Anitta, que eu conheci, que ela era boa no que ela fazia. Então, assim, aí a gente foi morar no Canadá e tudo. Eu trabalhei com natação lá também, ela treinou. Quando a gente voltou do Canadá, aí ela falou assim, vamos tentar trabalhar com CrossFit. Eu acho que é uma área boa. E a gente foi para Brasília trabalhar com isso. Então, isso foi quando, mais ou menos? 2010, mais ou menos. 2010, 2011. Bem no começo. E eu fiz meu Level 1. Eu estava até tentando lembrar esses dias aqui como eu fui até lá, porque era uma época que a gente estava muito sem grana. E, tipo assim, sem grana mesmo. A gente tinha Bela e tudo, morava com os pais da Anitta. Puta, era mó caro, assim. Hoje ainda é caro, mais caro ainda, né? Então, assim, eu vejo a galera indo fazer o Level 1 com, puta sofrimento de grana, que empresta dali, que empresta... Porra, eu sinto aquilo... Eu me identifico muito com aquilo, porque na época eu senti aquilo na pele. Mas eu não lembro quando eu fiz. Eu sei que foi na Punk com o Ricardo, quando era no comecinho da Punk ainda. A Punk era um minúsculozinho lá dentro. E é lá para 2012, assim, eu fiz, porque eu comecei a dar aula de CrossFit em Brasília. E aí o cara falou, você precisa fazer Level 1, tudo. Eu não sabia de nada. Achei que, como muita gente começa hoje, não sabe o que está acontecendo, né? Sim. E aí eu dei aula e aí, assim, fiquei dando aula por muito tempo e, assim, a gente, no começo, era uma loucura. A gente não sabia de nada, né? Ainda hoje, a gente agora melhorou um pouco mais, porque tem muita informação chegando. Então, acho que os nossos coaches novos aí que estão se formando Level 1, os caras já chegam com um conhecimento bom, assim, de CrossFit. Eu não sabia nada. Sabia nada. É grosseiro. E aí abriu uma chamada CrossFit Selva lá em Brasília, uma CrossFit enorme. Me chamaram para ser head coach, para montar aula e tudo. E eu falei, não sei nada de montar aula. Tipo assim, foi muito... Eu pegava o que tinha na CrossFit.com e replicava e tentava meio que a gente ir aos poucos. E foi mais ou menos isso. 2012, assim, mais ou menos, quando eu comecei a realmente dar aula de CrossFit. Eu treinei em 2009 até 2011, mas de me entender para o professor, assim, foi por aí. Que legal. E você lembra do seu primeiro, do Level 1 que você fez a sua equipe de Seminar Staff? Não lembro e eu não passei. Foi o reprovado. É mesmo? Olha só. Eu reprovei Level 1, Level 3 2 vezes, reprovado tudo. Level 4 agora. É isso. A gente não desiste, faz parte. Desiste. É isso mesmo. Eu também. É o que eu falo, os caras ficam cheio de drama. Nego fica cheio de drama. Eu sei que às vezes, tipo assim, o cara pagou uma grana, tem que pagar de novo, tem que viajar. Beleza. Eu acho que essa é a pior parte, né? Tipo, de você assim ter que como pagar você de novo. também passou por isso, né? Você também investiu, você também, né? Eu tive que voltar para São Paulo. Eu lembro que quando eu fiz o reteste, tinha até o Ossi Maleolo lá fazendo. Que eu olhei e falei, caralho, era ele, fiz a prova e tudo. Que legal. Mas eu não lembro quem me deu o curso. Assim, isso da minha memória foi apagado. Alguém entrou lá dentro e tirou isso. Não consigo me lembrar. Porque na época não tinha esse negócio de celular, foto. Então, assim, hoje não. Hoje, você faz o curso, todo mundo tira foto. Então, tá registrado lá. Aí, quando você olha a foto, você lembra mais ou menos do momento. Naquela época, não. Então, eu não lembro quem foi. Só lembro que a gente fazia a Fran. Isso eu lembro. Até hoje. A Fran, até hoje. Até hoje não, aliás. Hoje a gente só engana hoje a galera. É thrusters e burpees hoje, né? Mas... E foi isso. Mas, que legal. Que top. E se você for parar para pensar, nem faz tanto tempo assim. E olha como esse lance da tecnologia é louco, né? Tipo, cara,
Hoje a gente tem celular, tira foto muito fácil. Naquela época, nem faz tanto tempo, não São tinha 10 anos, isso. 10 anos antes. 10 anos Olha isso, a não parece tecnologia avançou. tanta coisa. É muito É. louco, muito louco. Doideira. Bom, a próxima pergunta, né, então, ela é bem relacionada com isso. E a pergunta que ela traz o questionamento de quando que você lembrou que você começou a programar. Se essa é a sua etapa da sua vida foi logo quando você entrou no CrossFit, nesse mundo do CrossFit, ou se essa questão da programação começou logo depois que você fez o level 1, por exemplo. Você lembra em qual etapa da sua vida você já começou com essa função de programação? Eu comecei, acho que como todo mundo começa, sabe? Tipo, a galera se reunia, falava, pô, vamos montar a programação na semana que vem. Antigamente era assim, não sei se hoje é assim ainda, tem tempo no box, mas a gente sentava com todo mundo e falava, quem já fez segunda? Aí eu dava opinião, a gente meio que montava em 4, 5 ali, sabe? E saía aleatório ali, mais ou menos uma ideia, cada um dava uma ideia. Eu achava legal aquilo, porque uns caras tinham umas ideias muito, por exemplo, sei lá, o Hugo vai falar, pô, vou fazer um negócio de ginástica, legal. Aí, pô, o cara que gosta do LPO vai querer meio que puxar para o LPO. Então, ficava bem variado, assim, era uma coisa legal. E para mim era no começo, então eu não entendia muita coisa. Para mim, aquilo era legal. E aí, mas depois, qual etapa que você se enxergou como programador? Aí, quando eu fui para a Selva, isso aí era na CrossFit 2026, era na outra CrossFit ainda, em Brasília. Aí, quando eu fui para a CrossFit Selva, era só eu que programava. Aí que o bicho pegava. Aí eu precisava sentar e programar, assim. Então, aí eu fiz o level 1. Então, eu tive pelo menos uma ideia de weightlifting, ginástico, aquele quadrinho básico que a gente tem, que me guia até hoje, assim. Todo caderno que eu tenho de programação aqui tem lá, weightlifting, ginástico, weightlifting, mono, weightlifting, para eu ver se eu vou meio que eu tô muito, às vezes, num caminho só, entendeu? Muito weightlifting essa semana, vamos tirar um pouco, entendeu? Isso aí sempre foi. Então, quando eu fui para o CrossFit Selva, 2013 ali, foi quando eu comecei a programar. Eu tenho anotado ainda. Eu não tenho nada no computador. Nada. Tudo papel. Absolutamente. Eu vou mostrar um dia para vocês. Tem papel aqui que, se pegar fogo, fudeu. Eu anoto tudo. Eu faço... Isso aqui é uma programação de 12 semanas dos atletas. Está no papel. Eu escrevo no papel com canetinha, hidrocor. Tipo assim, eu gosto disso. É um prazer meu. Assim. É um prazer que eu adoro escrever e ver no papel. Então, aquilo tá até hoje ali. Tem umas bizarrices, mas... É o processo. Tá todo mundo vivo, né? Então tá dando certo, é isso aí. Segurança, eficácia, eficiência, a gente não sabe ainda se deu tudo certo, mas parece que sim. A gente tenta, né? Aparentemente tá rolando. Pode ser que depois do podcast alguém me ligue. Fala, então, eu lembro de mim? Então até às 3h04 da tarde tá tudo bem. 2 hérnias, 2 cirurgias no ombro. Mas vamos lá. É isso aí. Você falou aí, né, da palestra de programação do nível 1, né? E antes de você entrar para Seminar Staff, né, e você ter visto essa palestra te ajudou a entender um pouquinho mais dessa programação. O que é legal, que a CrossFit fala lá no nível 1 deles, né, é que aquilo não é a verdade, não está escrito na pedra, né? Aquilo é só um norte para você poder fazer essa sua programação de uma forma um pouco mais variada, né? Então, depois que você assistiu isso, você comentou agora que te deu realmente um norte para você poder ver ginástica, monoestrutural e weightlifting, né? Você acha que para essas pessoas que estão fazendo agora, esse é um bom conselho, né? Você tem alguma outra dica para dar seguindo isso ou não? Então, o que eu, assim, me mexeu muito, assim, quando porque a gente vem na faculdade, a gente vem de uma galera que quer estudar muito a programação a fundo. Então, a galera que conhece muito programação. Tem uns caras que hoje, que coach, que realmente, se sentar com eles e falar sobre programação, você vai ficar de boca aberta. Eu tenho uns caras que eu sigo aqui no Instagram, brasileiro mesmo, que os caras sabem muito sobre programação. Então, assim, mas a programação do CrossFit, ela meio que veio para mexer com muita coisa. Tipo assim, os caras
pô, vira a cara, acha que aquilo é uma loucura, que não faz sentido algum. E aí, quando você vê que é mais simples do que parece, que é só você meio que conseguir enxergar o que a gente fez, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai, fica muito mais claro. Então, o cara que vê a primeira palestra de programação na vida dele, pô, eu sou muito, muito, muito feliz mesmo em dar essa palestra. A Nath sabe disso. Estou começando a dar. Eu começando a dar ela agora, então, assim, eu sou muito feliz, porque, primeiro que é uma paixão minha, né, programação, e quando você consegue conectar isso com um cara, ele faz um total sentido para ele. Fala, meu, isso aqui parecia muito mais complexo, mas é mais simples do que eu esperava. Então, e assim, mudou muito depois que eu assisti a palestra. Eu fazia de uma forma, né? E aí mudou muito. Eu fazia muito volume também no começo. Era meio que comum a galera fazer bastante volume. Ainda não tem uns lugares que fazem tudo, mas cada um sabe a sua verdade, cada um sabe aonde vai, o que está fazendo, mas mudou muito a ideia de uma coisa só por dia e a gente se arrumar. E tem aquele lance também, talvez, da galera mais antiga, na minha época da faculdade, acho que na de vocês também, não era nem usada tanto essa palavra programação, eu comecei a ver isso mais no contato com o CrossFit, mas tinha a periodização, que são coisas meio distintas, né? Então, o cara periodizava os atletas focados numa competição X, na data tal, e aí tinha o polimento, tinha não sei o quê, tinha vários itens, e na programação você consegue também ter essa linha de raciocínio, mas é diferente. É o que você está falando, é o que a gente fez, o que a gente vai fazer, o que a gente precisa fortalecer, qual que é a nossa fraqueza, né? Então, às vezes, são conflitos de pensamentos, numa coisa que a gente viveu um pouco lá atrás, principalmente essa galera mais antiga, e agora está tentando imergir nessa coisa mais, num refresh mais simples, que funciona também, né? Eu tive muita sorte de trabalhar com natação e algumas portas na Austrália serem abertas para mim para poder... Eu era assistente de um coach, que ele era coach de peito, de nado peito da Austrália. Então, eu tinha atletas que treinavam com a gente, que eram atletas nacionais de peito, competiam Olimpíada. E eu era assistente dele. E quando eu não era assistente dele, eu era coach da molecada de entre 14 para baixo. Sim. E ele me deu um livro do ano passado, um diário, né, de treino. Falou, você vai estudar e você vai replicar isso esse ano inteirinho. Você não vai mudar nada. Você só vai pegar o que eu fiz e você vai colocar igual. E aí eu olhava lá e, tipo assim, ele não fazia nem faculdade, esse senhor. Ele nunca fez faculdade. Eu não sabia. Ainda mais lá de fora, né? Não existia isso. Ele precisava de uma coisa de nutrição, ele ligava para o nutricionista. Ele precisava de uma coisa de fisiologia, o cara vinha lá, media lactato nos dedos da pessoa. Ele não entendia nada. O que ele entendia era, o cara estava se mexendo bem na água, era isso que ele olhava. Ele tinha um olho, assim, magnífico. E o jeito de ensino dele era, incrível. Então, assim, e aí ele falava, ó, isso aqui não fui eu que escrevi, eu só entendi a ideia e eles me deram. Mas é uma programação, um planejamento. Então, a gente vai dar o pico aqui nessa competição, porque as coisas são iguais, não vai mudar. Sei lá, em março, a gente vai competir nacionais. Então, a gente tem que estar pronto para março. Em outubro, a gente vai competir, sei lá, Olympic Games, ou qualquer coisa, mas estava lá, as programações não mudavam, porque as datas eram iguais. Sim. Então, a gente conseguia fazer macrociclo, microciclo, taper, aquilo era fechado. E a gente só tinha uma modalidade, a gente só tinha nadar. O cara que nadava 1.500, treino de 1.500. O cara que nadava 100, aqui. O cara nadava 50, cada um tinha uma raia e cada um tinha um treino. Entendeu? E era assim, era só nadar. Já no CrossFit, não. Eram especialistas, né? Ele pode fazer tudo. E como é que eu faço? Sim. Então, a gente vai estar sempre se experimentando. Eu acho que eu tenho coisas do ano passado que eu pego e copio, né? Se deu certo. Mas eu sempre estou mudando. Eu nunca vou conseguir replicar o que eu fiz ano passado. Então, assim, na parte de força, às vezes, no período de base, a gente vai pensar nisso. Beleza. Mas para os nossos alunos de boxe, não existe, não tem como periodizar para aluno de boxe, assim, pensando em, eu vou melhorar eles para... Não, porque eles não estão competindo. A competição deles é dia a dia, é acordar e
ficar... Só tá lá já é uma briga. Pegar o galãozão de água aqui, ó, saca, botar no ombro, botar aqui. Então, assim, não é ir pro CrossFit Games, né? Então, às vezes, o cara que tá programando pro boxe, ele tá overthinking, né? Ele tá pensando demais naquele negócio que não precisa. É mais simples. É só colocar no papel. Total. Que massa. Bom, ótimo. Você quer falar alguma coisa? Não, eu queria ainda pensando nesse lance da periodização e programação, né, que a gente não, a CrossFit não fala em periodização, né? Eu acho que é difícil você também, tipo, pensar numa periodização, né, para pessoas que vão entrar a todo momento no seu box, né? Como você vai periodizar as pessoas, tipo, de uma aula mesmo, né? Se tem gente nova entrando toda vez, elas vão pegar o bonde andando dessa periodização. Então, essa periodização, ela não seria completamente fiel ao que você quer entregar no final dela, né? Então, esse também é um dos motivos que a gente pensa em uma programação ampla, geral e inclusiva, né? Eu acho que a gente pode pensar em falar, pô, esse mês é um mês dedicado à melhora, por exemplo, do nosso handstand push-up, por exemplo. Sim. Então, a gente vai fazer toda semana handstand push-up, um trabalho 2 vezes por semana dedicado a isso, um virando de ponta-cabeça, outro só de força. E aí, uma vez a gente faz na segunda, outra vez a gente faz na terça, outra vez a gente faz na quinta, para tentar pegar o maior número de pessoas possíveis, que às vezes os caras não vão todo dia. Mas, beleza, eu acho que é válido, entendeu? Mas, assim, focar em, daqui 6 meses, aonde eu quero estar com essa galera, não sei se realmente vale tanto o esforço, entendeu? Sim, sim, exatamente. Muito bom. E aí a gente usa benchmarks para isso, né? Então, tá lá, é bem fácil. Põe um benchmark hoje, daqui 6 meses, testa ele de novo. Vai lá acho que a gente fez, acho que a maioria da galera fez Randy esses dias, né? 75 horas. Sim. Capa no capa, então. Melhorei meu tempo em 3 segundos, mas... Olha aí. 3 segundos, tô feliz, Então, 3 segundos é muita coisa, né? Principalmente para quem veio da natação. Igual a natação. Verdade. 3 segundos é coisa pra caramba. Minutos, né? 3 segundos. Então é isso. Para a minha idade, estou feliz. Que legal. Ô, velho. Vamos lá. Next question. Sorry. Vai, Nath. Manda ver. E aí, levando esse lado para os atletas também, saindo dessa parte de você começar a programar, quando que surgiu a vontade ou até a oportunidade de você levar essa parte da programação especificamente para os atletas? Você lembra desse período aí? Lembro, eu sempre fui assim. Foi vontade ou foi oportunidade? Foi meio que vontade, assim. Eu vou explicar a história e a gente decide se foi vontade. Eu também não sei o que aconteceu. Foi assim, a Anitta, ela sempre foi minha esposa, né? E ela sempre competiu. E assim, eu nunca fui coach dela. Assim, não é que eu nunca programei para ela. Eu já conheci ela já tinha outros coaches, assim. Então, e na época de Brasília, que eu comecei a programar para boxe, tudo, ela fazia o treino do Bernardo. O Bernardo era de Brasília, então ela treinava com ele. Então, a programação dele, dela era quem montava ele. Então, assim, eu só assistia ela no treino. Então, assim, nada demais, não. Então, nessa época eu ainda estava querendo ser atleta. Tá. Foi um erro, tá? Mas beleza. Tentei tudo. Eu acho que todo mundo passou por essa época. Aí viu que não dá aí. Vamos fazer outra coisa. Mas tem uns caras que insistem ainda. Então, assim, quem tá ouvindo o podcast aí, pô, põe a mão no coração, faça uma autoanálise, vê se você tá no caminho certo. Porque às vezes tá gastando tempo. Eu gastei tempo. Beleza. E aí eu assisti ela treinar e tudo, e assim, E aí chegou uma época que ela começou a ficar boa, ela ganhou algumas coisas e tudo. Só que ela sempre foi fissurada em treinar, ela sempre quis mais. Ela falou, eu queria mais, eu queria tentar mais coisas, que eu acho que o que eu tô fazendo é pouco. As meninas estão chegando em mim. Então, assim, logo eu vou... chego no regional aqui, tá dando trabalho. Então, assim, eu comecei a pensar com ela o que a gente podia fazer. Ela começou a fazer um trabalho com
com o cubano de levantamento de peso. Então, ela fazia a planilha mais levantamento de peso. E a gente começou a pensar em algumas coisas para colocar por fora. Foi a época que eu comecei a assinar algumas planilhas importadas. Eu falei, meu, quer saber? Vou comprar esses negócios aqui, vou gastar uma grana. Olhada. Vou gastar uma grana, Vai investir, né? É um investimento. Eu pego, copio, põe nos meus caderninhos aqui, né? E aí, deixo aqui. Vamos assistir, vamos ver o que esses caras estão fazendo. Que quem é melhor, a gente ou eles? A resposta é eles, então a gente vai copiar. Beleza, aí comecei a olhar. Eu falei, Anitta, esses caras estão fazendo muita coisa. Olha a diferença da gente para eles. E aí começou a mostrar e tudo. E aí eu comecei a botar isso no papel. Algumas coisas que eu falei, meu, a gente podia tentar desse jeito. E foi indo. E aí eu comecei a programar para ela. Comecei com ela. Mas a primeira atleta minha foi uma moça chamada Ana Vanessa. Do interior de Minas. E aí ela era, meu, assim, muito interior, assim. E ela ganhou 35, 39 TCB. Na época, assim. Ela foi muito bem e tudo. E aí as coisas começaram a vir. E a Anitta falou, meu, você programa super bem. Tenta levar isso mais a sério. Mas eu olhava, tipo assim, né? Tinha o Bernardo, tinha o Éder, tinha o Beto. Sim. E eu falava, cara, esses caras sabem... E assim, na hora que eles falavam assim, ao vivo, assim, sabe? Um podcast assim, eles falavam várias coisas lindas. Eu falava, meu, eu não sei nada, eu não vou ficar aparecendo aqui. E, tipo assim, eu não sei o que eu tô fazendo. Eu tô só fazendo meio aleatório. É aleatório. Isso aqui não tá dando, não vai dar certo. Se alguém me perguntar o que eu tô fazendo, eu não sei. E aí foi indo. E aí foi dando certo. Aí eu falei, meu, eu acho que o caminho é esse. E eu pegava muita coisa que a CrossFit fazia e colocava em prática. Eu falei, meu, a gente não vai longe. A CrossFit está fazendo, a gente vai fazer junto. E aí foi dando certo. Aí começou a vir a Suzana, aí veio mais atleta, aí começou o negócio a crescer. E aí começou a dar certo. E aí começou a dar resultado. Os resultados apareceram. Os resultados apareceram. Tipo assim, a galera veio, começou a classificar para regional, para games, um negócio assim. E aí só aconteceu, assim. Eu fui meio que forçado pela Anitta a tentar. Falei, meu, tenta, vai junto, a gente vai ser legal e tudo. Eu lembro que eu passava horas, assim, no meu dia, vendo o que eles faziam, colocando no papel, tentando ver. Tipo assim, então, a resposta eu fui meio que forçado. Não foi, tipo, escolha minha. Pô, eu quero fazer. Eu quero fazer isso. Eu vi que tinha um pedaço do treino dela que podia melhorar. E a gente foi assim. Então, foi uma oportunidade mesmo, né? Rolou uma oportunidade. Então, assim, e aí a galera começou a... E aí, tipo assim, eu sempre pensava, meu, a galera tá confiando demais no meu trabalho. Tipo assim, eles estão vindo mesmo, pagando pra vir, e tipo, isso aqui não dá certo. E tipo assim, eu ficava sempre pensando, porque, nossa, o maior medo, que nem esse ano, eu não consegui classificar ninguém pro Games. E foi uma frustração minha, assim, sabe? Tipo, pô, eu queria, assim, porque não é um sonho meu, assim, não é por meu ego, é pelo sonho deles. Sim. Eu não quero, não é o Alberto Neto, que vai aparecer. Pelo contrário, eu tô aqui para ajudar. Mas a galera põe muito o sonho deles na minha mão. E eu falo, cara, uma responsabilidade. Eu queria que isso desse certo, assim. Só que existem muitos fatores para dar certo. Não é só o treino, né? Não é só treinar, fazer o qualifier certo. Tem que dar um pouco de sorte ali também, cair umas provas boas para você está preparado, a programação foi certa, você está bem no dia. Então, assim, é muita variável. E aí não deu, assim, eu fiquei refletindo, putz, por que não deu, né? Então, é isso, acho que o meu trabalho aqui é muito ingrato, assim, eu fico só tentando, né? Dar certo é consequência, mas a gente veio de 4 anos consecutivos aí classificando gente, então acho que eu fui mal acostumado, né? Acho que é o problema. E agora é trabalhar um pouquinho mais para o ano que vem. Mas esse ano eu vou, pela primeira vez, como judge. Ah, que legal! Eu não sei se vai ser muito legal, mas vamos lá. Eu assim, tô meio que em pânico. Eu acho que vai rolar uma pressão, mas vai ser legal, vai ser uma puta de pânico, na verdade. Que eles não me ouçam, daí, senão eu vou tirar. Mais uma oportunidade que a vida dá para você de vivenciar as coisas, né? E quem sabe, eu acho que nada é por acaso. Não, né? eu penso nisso, né?
você não vai com os seus atletas, porque nesse ano não rolou, e com certeza vai rolar o ano que vem, porque eu acredito que vocês estejam se preparando também já para isso. Mas aí a vida te dá uma outra oportunidade. Vem cá, cara, você precisa viver isso aqui também, porque isso vai te engrandecer para você estar aqui no ano que vem, saca? Então, eu acho que tá tudo certo. Porque assim, eu nunca teria essa oportunidade se eu tivesse um atleta, né? Pois é. Olha aí. Que jeito que você vai ser judge se tem um atleta competindo? Aí, puta, vai ser uma experiência incrível. Vai ser muito legal. Então é isso, eu comecei a dar a programação a partir daí, a partir de uma oportunidade que apareceu, e estamos aí até hoje. Super feliz. Que legal. Top. É isso. E tá rolando super, né? Poxa, 4 anos aí, levando gente pro Games, né? Só sucesso, né? É um sucesso, é um puta feito. Eu considero sucesso, assim, do que a gente fez, deu certo. Tem bastante gente, tem o TCB também, que é um campeonato super importante. A gente colocou bastante gente também no passado, tá rolando as seletivas, então são aí 4, 5 semanas aqui bem puxadas pra gente, intensas, para dar tudo certo, porque vamos caminhar devagarzinho, tem muita coisa para acontecer. É isso aí. É isso aí. E, Alberto, fala um pouquinho pra gente, né? Você faz essa programação para atletas e você também faz a programação para quem não é atleta, né? Tenho certeza que tem muita gente que está escutando a gente que não sabe a diferença de um para o outro, né? Então, comenta aí um pouquinho qual é a diferença de um atleta para uma pessoa que simplesmente vai para o box para ter a sua hora de treino, para melhorar a sua saúde, ou aprender alguma coisa nova, ou estar com pessoas. Nossa, isso é muito importante. Então, vamos lá. Eu acho que, assim, na minha opinião, tá? Depois a gente vai falar sobre isso, aí depois eu posso até trocar de opinião, que eu troco fácil. Eu acho que são iguais, assim. A ideia é igual, né? O treino do atleta, o treino do praticante, ele é igual. A maior diferença, assim, que eu acho, é a quantidade de coisa que eles fazem. Assim, não existe a possibilidade. Eu faço aula do dia só. Então, eu me encaixo nessa população. Eu não vejo possibilidade alguma de eu fazer mais coisa do que está ali na lousa. Eu não conseguiria. Até consigo 1 dia, 2, 3, pode ser que no quarto o motorzão do Monza aqui dá uma esquentada. Mas eu aguento uns 3 dias, né? Por quê? Por que eu não aguentaria? Porque geralmente o cara que faz planilha, o cara que é atleta, ele tem um acompanhamento para isso. É o trabalho invisível, né? É o treino invisível. É o que ele faz. Como ele come, como ele dorme, como ele se recupera, se ele vai na fisioterapia, se ele não vai. A Anitta, ela passa horas treinando, mas ela passa mais horas não treinando. Então, assim, o que ela faz... ela passa horas aqui, assim, por semana, se contar quantas vezes ela deita nesse chão aqui para fazer mobilidade. Bolinha, né? Bolinha, aqueles aplicativos de mobilidade, fica lá para cá e para lá, e para cá e para lá. E eu aqui, ela lá. Então, assim, o cara do boxe, ele não tem esse tempo livre. Né? Ele não tem o tempo, ele trabalha. Eu não posso ficar aqui fazendo horas de mobilidade, senão... Eu não posso ficar fazendo, fisioterapia, não sei o quê. Eu preciso focar naquela hora. Mas o treino é igual. É o treino com bastante intensidade e com um propósito bem claro, assim. Então, o que a galera às vezes esquece, eu quero ser um atleta, eu quero fazer planilha. Ele não entende o que é ser um atleta. Não é agradável. Não é agradável. É sacrificante, né? Não é legal. Assim como qualquer atleta de qualquer modalidade, né? A Anitta chega todo dia aqui em casa, cansada, com dor. Tipo assim, é um sacrifício, entendeu? Já o atleta do boxe, que, eu vou felizão treinar. Porque para mim é gostoso, é agradável, tô sem dor. Né? Assim, vou reunir meus amigos ali, vou treinar e tudo. Então, a diferença é essa. O volume de treino, quanto eles treinam a mais, e o que eles fazem para se recuperar. Então, tem gente que fala assim,
pode colocar mais coisa que eu aguento. Eu acho que até se aguenta. A gente aguentaria fazer, por exemplo, 2 treinos por dia, entendeu? Uhum. Mas até quando? Alguma hora a conta ia vir, né? Quanto então, isso é sustentável, né? Entendeu? Então, assim, e às vezes o cara faz o treino de atleta ou faz a planilha por estar fazendo uma planilha, que é chique falar hoje que faz planilha, né? Uhum. Mas ninguém assiste o cara. O cara faz o snatch meio torto e aí, beleza, ninguém vê. Aí ele faz torto uma vez. Só que no CrossFit, quantas vezes a gente faz? Milhares. Muitas. O cara dá 6 meses fazendo snatch tudo torto, chega uma hora que aquele torto é o certo para ele, né? Uhum. Então, a probabilidade de ele machucar ou dele ter a mecânica errada e tudo. Então, às vezes o cara quer pular etapa, né? Então, às vezes é mais fácil a gente ficar com alguém que a gente tenha, que tem um coach do nosso lado. Então, é isso. Acho que a maior diferença é essa. É ter tempo para se recuperar e já saber treinar, né? Não adianta também ser, eu vou fazer planilha porque eu acho que eu tô pronto. Esse treino do boxe aqui eu tô arrebentando. Aí, pula etapa. Sim, eu acho que é bem isso mesmo. E a gente tem que ter a ideia de que ser atleta é como se fosse, não, é uma profissão, né? Sim. Se eu sou atleta, essa é a minha profissão. Você se dedica exclusivamente para aquilo, né? Sim, eu não tenho tempo para arrumar um trabalho se eu já tenho um, né? Tipo, é complicado, né? Então, se você quer ser atleta, você tem que pensar como se realmente aquilo lá fosse o seu ganha-pão. A sua vida, A sua vida, né? Aí, beleza. Então... Aí tem uma galera que gosta de competir e tudo. Pô, e tem uma galera, assim, né, que hoje faz a planilha e tudo, que existe no Brasil, uma galera que tá nesse nicho aí de, pô, eu gosto de competir, eu não sou atleta profissional ainda, ou nem vai ser, né? O cara, ele entende muito bem o que ele é, mas ele gosta de competir. E aí, beleza, mas se juntem com gente que vai te ajudar, ou um ambiente que seja agradável de treino e treine, entendeu? Acho que tem espaço para os dois, né? Tem espaço para a galera que só quer fazer aula, tem espaço para essa galera e tem espaço para os atletas, né? Eu acho que os atletas são poucos no Brasil hoje, assim, que hoje vive como atleta. Isso é. Porque, primeiro, que não ganha para isso. A gente ganha muito pouco para ser atleta hoje no Brasil. Quando ganha, né? Então tem que se submeter a campeonato aí para ganhar dinheiro. Vai pagar 5 pau a premiação. Pô, vamos lá que pode ser que a gente ganhe 5 mil. Mas não pode ser, né? Então, o atleta hoje, ele vai... são poucos no Brasil, que hoje vive só de atleta, que consegue viver de atleta. O resto ali é aquela galera que dá as suas aulas, que dá a sua aula e tudo, quer treinar, ou tem um horário livre no dia, quer treinar e curte. Que eu acho também que é legal para a modalidade também, porque acho que as competições, elas têm um lado positivo de incentivar a comunidade do nosso boxe. Pô, vai ter um campeonato daqui 2 meses no boxe, aqui perto da região. A galera no boxe se inscreve. Beleza, a gente não faz nada diferente. Mas a gente já sabe que, pô, vai ter competição. Então, vamos se preparar melhor, vamos prestar atenção na técnica. Pô, esse movimento aqui, como é que ele é válido? Tem que esticar o cotovelo, tem que passar para cá, por exemplo. Entendeu? A gente estende uma mão aqui. Então, o cara, ele começa a treinar melhor. Sim, não faltar, ser mais consistente. Ele fala que, se eu não posso faltar, tem competição, velho. Eu quero aparecer, pelo menos, bem sem camisa. Entendeu? Na hora que tirar a foto ali, eu tô bala. Six packs. Não preciso subir no pódio, eu só preciso estar bem na foto. Sim. Então, assim, e aí começa a criar uma comunidade. Geralmente é trio, quarteto, dupla. Então, a galera começa a se mexer ali. Aí você leva a bandeira do boxe, a galera curte. Então, assim, tem um lado saudável do negócio. O cara começa a ser nutricionista. O cara nunca viu nutricionista na vida, não sabe nem o que é. Aí ele começa a ir, começa a ter resultado. E aí aquilo é uma bola de neve. Ele vê o que deu resultado, aí ele não vai querer mais sair daquilo. Ele vai descobrir outra competição. É meio que uma motivação para ele seguir no caminho certo, né? Tipo assim, eu não vou comer besteira, porque daqui 2 meses tem campeonato. Pô, mas aí depois, daqui 3 meses tem de novo. Então o cara meio que tá no trilho sempre, né?
Então, assim, eu gosto de meio que incentivar a galera do meu box a participar de competição ali, iniciante, amador, cada um na sua categoria, né? Acho que cada um entende, sabe onde está, mas por isso mesmo, para ter uma motivação diária de treinar. Sim. E isso é muito legal mesmo, né? Porque a galera pega a consistência do negócio e vai melhorando, tipo, a saúde deles, né? E vai melhorando a autoestima deles, né? Começa a conhecer mais gente também. E isso faz parte, realmente, do que é a proposta do CrossFit também. Aí na programação, voltando à programação, a gente pode tentar, às vezes, daqui é um campeonato daqui 2 meses. A gente pode pensar em algumas coisas que aparecem mais em campeonato, entendeu? A gente pode pensar... Uma coisa mais específica. Sábados a gente vai fazer treinos em duplas, alguma coisa que a gente já aconteceu em algum campeonato. Não sei, dá uma mexida aí para a galera também ficar, essa programação tá voltada no campeonato. A galera meio que se empolga também. Já muda o cenário, né? Já muda o cenário, A próxima pergunta que eu tinha, Neto, é muito relacionada, acho que a muita coisa que você falou, mas se você quiser também fechar, né, respondendo ela especificamente, quando que você consegue enxergar que há uma necessidade de você sugerir realmente uma planilha para essa pessoa? Isso é legal. Eu acho que é uma pergunta recorrente, acho que todo mundo se faz assim quando está começando a querer melhorar. E eu conversei com um aluno esses dias no box até. Eu vi que os resultados dele no quadro eram sempre bons assim. Eu não conhecia ele assim. Ele era novo no box. Ele veio de outra CrossFit. E eu perguntei pro coach, falei, quem é esse cara aqui? Ele falou, não, ele veio, ele já faz CrossFit tem mais ou menos uns 8 anos. Ele tinha machucado, aí mudou de cidade, tá morando aqui. E eu falei, o cara é bom. Porque os resultados dele no quadro eram bons assim. Top. Eu perguntei, mas o cara faz certinho, ele não, né, dá uma contada errada às vezes, né? Não, o cara, ele é real mesmo, é um cara real, né? E aí, fui ver ele fazer umas aulas, ele começou a se mexer bem, ele se mexe bem, então assim, é um cara, que na minha opinião tá pronto. Se eu falar para ele assim, snatch, ele consegue fazer pegada aberta e snatch, entendeu? Por exemplo. Então, assim, bar muscle up, o cara sabe fazer. Handstand walk, o cara faz. Ele sabe o que é cada coisa. Ele tem um domínio ali. Ele já domina, mas não tem volume ainda, né? Então, ele faz o aula do dia. E, geralmente, a gente passa uns extras ali, que tem espaço no box. Então, ele estava sempre fazendo a parte de core, de posterior. Então, ele estava sempre... eu via que ele aguentava mais. Acabava o treino, ele estava cansado, mas o Highlander voltava e treinava mais. Eu falei, esse cara é diferenciado. E aí ele veio me procurar. Ele falou, né, tem uma planilha aí, tudo que eu tenho uma planilha que dura 1h30 só, que é pra galera que não é atleta real, tipo assim, que tem várias horas por dia para treinar, mas que às vezes o treino do boxe já deu para ele, assim, acho que ele tá pronto pra alguma coisa a mais. E aí é 90 minutos. Ele falou, eu queria testar isso, tudo, você acha que eu tô pronto? E aí eu respondo sua pergunta. Eu acho que ele tá. E ele começou a fazer essa semana. Então, assim, às vezes, o cara, ele é super fácil igual ele, que ele entendeu muito bem onde ele estava, que ele poderia melhorar um pouco. E ele viu as pessoas treinando no canto também. Então, assim, no nosso box tem o espaço que a galera da aula faz, e tem um espaço onde os atletas brincam ali. Então, ficou mais fácil dele visualizar uma diferença ali. Existe a possibilidade. Porque tem box que não. Que é só aula do dia, então ele não vai nem pensar nisso. Não vai nem passar na cabeça dele. É uma outra perspectiva. É o meu box. Estou falando da minha realidade. Então, ali tem. Então, eu consegui oferecer para ele aquilo. Mas a resposta é, o cara, ele pelo menos tem que dominar o treino do dia, todos os dias, durante pelo menos aí uns 2 meses. Assim, mostrar dominar mostrar o verdadeiro threshold training, né? É dominar. O cara, não perde. O cara, deu corrida com burpee, o cara domina. Snatch, o cara domina. Pesado, frango, o cara domina. Você vê que ele tem todas as valências ali. Tipo assim, beleza, por exemplo, um dia de só corrida, pode ser que ele não ganhe a aula. Mas ele tá no bolo ali, tipo assim, ele deu o trabalho dele.
Tá Um dia de brincando. snatch, um dia de snatch muito pesado, ele foi pesado, mas, pô, tinha um grandão lá que levou dele, mas, tipo assim, ele tá brigando ali. Então, assim, Sim. você vê que ele sempre faz RX, pô, handstand walk. Quantas pessoas fazem na sala? São poucos, né? Uhum. Sim, muito bom. Tá lá, fez bem. Muscle up na argola. Então, assim, você vê, algumas coisas são importantes, né? Então, assim, não adianta o cara querer fazer planilha ou se, pô, ele não domina algumas Só porque coisas, né? ele vê que o treino do boxe É, não tá estimulando ele, é. né? Aham. Uhum. Sim. E, assim, existe... E aí também tem lugares e lugares, né, Nath? Sim. Então, assim, tem lugar também que você vai fazer umas aulas e as aulas são bizarras, né? Sim. Então, aí o cara também fala assim, puta, velho, olha essas aulas que tá acontecendo aqui. Pô, tá muito bizarro, eu não consigo fazer isso. Ah, ele tem que optar por alguma coisa diferente, uma planilha online, ou não sei também. Uhum. Assim, Aham. existem realidades diferentes, né? Com certeza. Mas se o cara tiver um box bonitinho, que, pô, programação certinha, e ele faz tudo, e para ele aquilo tá sendo pouco, aí ele tem que conversar com o coach e falar, coach, ó, eu acho que é pouco para mim. O que você acha? E aí é uma conversa que ele tem que ter com o professor dele. Não Sim, é ele que total. tem que surgir da cabeça dele, entendeu? Uhum. E aí o profissional vai falar assim, ó, eu acho que sim ou que não, e por que o sim ou não, né? E Sim. mostrar a realidade. A gente nunca pode subestimar o potencial do cara. Às vezes o cara, ele quer fazer, e a gente vai fazer o quê? Deixa o cara, Sim. entendeu? Assim, também falar que, não vamos fazer planilha, vamos só fazer o treino da aula. Meu, cada um, assim, a gente é livre, não é isso? Sim. Você Aham. pode fazer o que você quiser. Se no meu box tem um espaço, você tem um espaço no seu box? Tenho. Quero fazer planilha? Quero. Então faz. Mas presta atenção nisso, nisso e nisso. Vê se os seus movimentos estão corretos. Se tiver alguma dúvida, alguém tem que te olhar, entendeu? Então, assim, Sim. que às vezes é muito aleatório. O cara quer ficar lá no canto dele e aí ninguém mais vê ele, ele nunca mais é visto por ninguém. Aí Uhum. eu acho que é meio que um perigo, né? Que é mais Sim. preocupante, né? Mas se tiver alguém que dá uma força ali e tudo, acho que é legal. Lá no meu box eu tento ficar um pouquinho ali com a galera dos atletas, dando assistência ali também. Vira e mexe, pô. Você vê alguma coisa errada, pô, meio que sua obrigação, né? Falar, pô, Hugão, você agachou estranho, dá uma olhada. Sei lá, acho que a nossa profissão é tentar ajudar os outros. Não importa se o cara dá aula ou se o cara é um atleta, né? Você viu Sim. um Sim. erro, Correto. beleza, você pede licença pro professor, pô, posso? Vai lá, ó, aconteceu isso aqui, isso aqui, isso aqui. E aí todo mundo acaba ganhando. Com Acho que certeza. É isso aí. Top. Muito bom. E, Netão, pensando assim em aplicar uma programação em uma aula, né? Como que você acha que isso pode ser algo com sucesso, né? Como ter sucesso em aplicar essa programação dentro de uma aula? isso é muito legal. É bem difícil responder isso, mas eu vou tentar explicar mais ou menos como que eu, que eu penso aqui assim. Geralmente, vamos supor, vamos começar a CrossFit do zero, vamos começar hoje o negócio, né? A galera geralmente é mais iniciante, a gente não tem muito avançado nos boxes, é muito raro assim, a gente tem um cara muito avançado, geralmente tem um cara ou outro que se mexe bem, mas eu sempre programo para ele. É o cara que mais se mexe bem, é o cara que está sempre na minha cabeça quando eu vou montar o treino. Eu tenho uns 2, 3 no box, que eu sei quem são. Um deles era o cara que agora vai ser atleta, então eu perdi ele. Uhum. Mas é essa galera. Então, assim, eu penso neles primeiro. E aí eu começo a colocar... eu vou meio que dando uma testada na galera. Tipo, a gente faz umas semanas ali meio que de alguns benchmarks, algumas coisas que pode me dar uma referência. Por exemplo, sei lá, corrida... Os caras odeiam corrida sempre. Mas ódio com corrida é uma coisa muito importante de ter. E a gente De consegue mensurar. mensurar muito a galera. Não só Uhum. corrida, mas tem a corrida, eu consigo ver, tipo assim, pô, a galera 400 metros. Faz alguma coisa, faz meio que um intervalado, sei lá, 400 metros de corrida e o máximo de bola em, sei lá, em 3 minutos, por exemplo. E aí você consegue mensurar quantas bolas a galera fez. Mas eu não estou preocupado com a bola. Uhum. Estou preocupado com a corrida.
Mas é na minha cabeça, não na cabeça do aluno. A cabeça do aluno é a bola, né? Então, assim, eu consigo ver, por exemplo, no 80% do meu box, chegava da corrida com 2 minutos e pouco, por exemplo, para 400 metros. Pô, então a galera é muito ruim de corrida. Então a gente precisa correr mais. Então aí eu vou na programação que eu fiz semana passada. Eu vou lá, anoto. Quarta-feira teve corrida. Aí a observação é: correram mal. Por isso, isso, isso. Aí tá lá anotado. É só uma observação. E aí quando eu olho para trás, eu falo, ó, a galera correu mal. Aí isso aqui vai ficando na minha cabeça sempre. Então, para as próximas semanas, eu vou tentar aos poucos melhorar essa corrida deles. Ou colocar alguma coisa, por exemplo, ó, eu preciso que vocês corram 400 metros para sub 2. Então, a gente vai tentar fazer a gente pensa no odd que eles precisam chegar a sub 2. Ou sub 2,5, por exemplo. Então, assim, a gente precisa testar eles primeiro e ter uma ideia por trás do workout. A gente fez Randy, não foi? 75 sets? Sim. Aquilo me dá uma boa base, se o cara, ele realmente tá... não é do barbell cycling, de como ele cicla a barra, não. De como ele tá com a habilidade de mexer com carga leve, assim, e da intensidade curta. E eu achei no meu box que a galera foi meio mal. Que, assim, terminaram o range para 6, 7 minutos, 8. Então, assim, aí me acendeu uma luz vermelha, que a gente tava fazendo muito workout 10, 12 minutos, e a galera ficou meio mal em workouts curtos. Então, pô, eu vou tentar colocar mais workout curto. Por que a gente não coloca muito workout curto às vezes? Porque às vezes não é nem vendável, sabe? Pensa na cabeça, tipo assim, você chega lá e faz um workout de 5 minutos. Eu sei que dói pra caramba, mas pra mim que sei treinar, entendeu? Pra tiazinha que tá começando, às vezes ela não entendeu a intensidade ainda, e aqueles 5 minutos ali, fica ok, sabe? Eu sinto que às vezes, eu faço aula e eu olho pro lado, às vezes eu tô acabado no chão. Sempre tô cansado, né? Mas assim, eu tô no chão e eu vejo a galera, tipo assim, de boa, guardando material. E eu falei, caraca, eu acho que isso aqui não foi tão intenso. Mesmo o professor ensinando, falando sobre, né, sobre o estímulo do workout, colocando a adaptação certa, o threshold training aí, né, bonitinho. Sim. Rolou. Então, assim, quando eu programo também, eu fico pensando em que aquilo seja divertido para todo mundo, sabe? Tipo, um dia ou outro vai ser meio chato, beleza? Aí a gente tenta fazer, sei lá, 5 minutos de treino aí, e aí depois coloca mais coisa pra galera, põe um fortalecimento ali, pra galera brincar mais, tudo. Um cooldown diferente. Então, porque assim, é igual, tipo, a Heavy Day. É difícil aplicar o Heavy Day. Eu sei que é difícil, não é um negócio super fácil. Mas depois que tá instalado ali, já faz parte da comunidade, você não precisa colocar mais nada. No começo, quando eu programava, eu colocava Heavy Day, depois eu colocava um core, eu colocava uma coisinha a mais, eu colocava, sei lá, uns tirinhos na bike, porque eu sentia, eu não fazia aula, né, mas eu sentia a necessidade da galera, mas eu não entendia muito bem. Então, às vezes, a gente fica nessa sinuca de tentar agradar também todo mundo. Então, a gente tem que ter meio que... A gente não está ali para agradar a galera, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que agradar. Né? Sim. Porque eles são clientes nossos. E, assim, até eles entenderem a ideia do CrossFit, demora. Com certeza. Não adianta... Tem uns caras que falam super lindo do CrossFit, que é maravilhoso. O CrossFit, que não sei o quê. Mas o cara chegou ali, velho. Ele não tá comprando essa ideia, não, filho. Ele não só vem quer com essas se ideias mexer de... e tchau. Estudei aqui pro level 3, eu tenho cheio de coisa para falar para vocês aqui agora. Eu falei, não, velho, eu não suei nada hoje, nada. Tô pagando R$300 aqui, nem suei hoje. Quero ir embora para casa. Me dá uma coisa para suar. Aí até você começa a explicar que suar, você sua até dentro do seu carro, mas você não tá mais condicionado. Sabe aquela história? Eu falo isso também. E eu concordo com isso. Com certeza. Não é suar que vai deixar a gente melhor. A gente sabe disso. A gente está numa conversa séria. Mas
até esse cara entender isso, leva um tempo. É um processo, né? Processo. Então, a gente não quer É um perder. processo da cultura ali, da comunidade. Cultura, Cada comunidade, né? Eu acho que tem uma realidade, né? Entendeu? Então, assim, até você formar ele, você precisa guardar ele com você, né? Tem que ter bastante jogo de cintura, né, para isso. Total. Então, a programação é essa. Eu tento ver o que a galera tá com dificuldade e eu vou, que nem agora do Randy. Daqui 4 semanas, eu vou tentar pensar em jogar uns workoutzinhos curtos, entendeu? Ou alguns intervalados, alguma coisa assim, que estimule eles a se mexer mais rápido. Um pouquinho mais. Se mexeram bem, mas não rápido. Entendeu? Tipo, sai de uma coisa para outra. Não sei. Aí foi um clique que veio da minha cabeça. Então, o cara tá programando, não adianta só ele escrever bonito e ele não ver isso sendo praticado no dia. Porque se eu escrevi, eu preciso ver isso ao vivo. Eu faço isso com os atletas, faço isso com o boxe. Você vai observando, né? Você faz uma programação semanal, né? Para o boxe, sim. Tá. Eu sempre faço semana. Tá. Aí você meio que vê o que a galera apresenta para você, vê essas fraquezas e aí você começa a pensar nisso para a próxima semana, no que vai trabalhar. Top. Até os atletas eu faço assim. Eu tenho uma ideia de onde a gente vai, mas eu escrevo semana por semana. Tem vezes que eu vou lá e apago e escrevo de novo. Porque às vezes eu programei uma coisa segunda-feira e eles estão quebrados. Não foi certo, não deu certo. E aí terça-feira eu falo, errei, não posso colocar isso aqui trocar hoje. Aí eu vou lá e troco. Eu escrevo outra coisa, vou no sistema e troco. Porque assim, eu vou mais errado que eu vou acertar. Mas quando eu acerto, tem que colocar lá, deu certo isso aqui, então a gente vai tentar manter dessa forma. Valorizar a gente muda isso. Alguma coisa, errou. E o boxe é a mesma coisa, eu programei. Se eu faço a aula, eu sei se eu errei ou se eu acertei. E eu sei que amanhã eu não posso dar aquilo. Gente, pelo amor de Deus, a gente vai trocar o treino amanhã. Não pode ter deadlift. Minhas costas para cair, eu não consigo me mexer. Eu não achei que ia pegar assim, entendeu? É simples. Não, e acontece mesmo. A gente não precisa ter medo de falar que errou. Com certeza. Porque a gente não... Assim, e aí o cara ele não vê, ele faz a programação e não vê se deu certo. Se ele não vê se deu certo, para ele deu certo, entendeu? Então, e aí ele não consegue programar para as próximas semanas, que ele não sabe como que a galera tá. Assim, eu vi no quadro, eu sei quanto que a galera fez o Randy, eu sei quanto que a galera fez os 400 metros. E eu corri com a galera, eu vi que a galera tava devagar, que eu tava devagar também. Que eu estava incluído nisso. Eu estava incluído neles. Eu falava, meu Deus, não vou chegar nunca. Mas eu acho massa isso, porque eu nem consideraria isso como erros, mas sim como ajustes, sabe? Então, e a galera que faz a programação tem a consciência de que esses ajustes, eles precisam acontecer. Porque é o que você está falando. Imagina você faz uma programação para um mês. Não faz muito sentido. Às vezes a gente tem semanas aqui que a galera não consegue andar, descer uma escada que tá tudo quebrado das pernas. Aí segunda-feira tem um ódio com agachamento. A gente conversa e fala, galera, vamos mudar isso aí, né? O Hugo, ele vivencia bem essa parte de programação com o Rafa. E a gente já passou por muitas coisas assim, e tá tudo certo. É um feedback do seu público, né? Sim. Então, é isso. Tá atento a isso. E aí com o atleta é a mesma coisa. Eu sempre assisto eles. Eu fico assistindo, vejo o que eles fazem, tudo. E aquilo vai me dando uma... Se o cara... Se eu posso dar uma dica, né? Se o cara quer ficar bom em programar, principalmente para atleta e tudo, ele tem que sentar e assistir os seus atletas. Sim. Que ele vai realmente ver o que eles precisam, o que está acontecendo ali no meio do caminho. Você viu que, os caras estão muito lentos, ou tá muito devagar, ou estão muito forte, alguma coisa. Então, quanto mais você assistir eles, melhor para você poder... Que nem a gente fez... Tá tendo as seletivas, né? E aí, sei lá, quando saíram as provas, a primeira vez que saíram, a gente fez um simulado. Então, a gente chamou todo mundo, quem queria participar, e fez um simulado de 2 dias, sábado e domingo, das provas. Eu não conhecia muito bem as provas, a gente fez na hora e tudo, e aquilo me deu uma boa visão do que eles eram capazes para aquelas provas. E o que estava faltando. Então, quando a primeira vez que a gente fez, a minha programação inteira foi pensando no que eles estavam ruim. Tipo, era thruster e burpee. Eles fizeram muito mal, por exemplo.
Então, pô, precisamos melhorar thrust, precisamos melhorar burpee, precisamos melhorar odd curto ou pendurado. Então, assim, a gente enxerga, vê o que está acontecendo e aí molda as coisas, entendeu? Acho que é... Sim. Não Sim. tem muito Total. segredo. É por isso que planilha não faz milagre sozinha, não é mesmo? É um trabalho em equipe. Você precisa ter um treinador ali te olhando, te observando. O treinador precisa estar ali olhando o atleta para ver se o negócio tá dando certo, se está entregando aquilo que ele quer ver, né? Então, isso é Ele muito precisa te dar um importante. norte, né? Ele precisa te dar um norte. Uhum. É. Sim, sim. É um trabalho em equipe. É. Muito bom. E vamos finalizar. Dicas para os treinadores. Já deu muitas dicas, né? Mas Nossa, foi um fala aí repertório. mais algumas dicas para treinadores melhorarem a programação. Tá, dica. Algum curso, alguma coisa assim? Curso de programação que eu fiz online. Esse é muito bom. Assim, O da CrossFit mesmo. Os caras fazem aquilo muito bem. Eu fico muito... não é porque eu trabalho para CrossFit, não, mas os cursos online deles são muito bons. Eles têm muita paciência de falar, de explicar aquilo, e é super bem explicado. Ao mesmo tempo que tem bastante conteúdo, né? Ele é calmo, é simples, você consegue entender, e você consegue ir e voltar onde você quiser. Então, assim, para o cara que quer saber sobre programação, é um curso muito bom. É barato, aí pronto. Então, assim, é o começo. Se você quer programar, você precisa ter esse curso no bolso. Eu quero melhorar a minha programação para meus atletas. Aí já é outra história, já vai um pouquinho além do que está ali. Mas eu só me baseio naquilo. Sim. Ali já dá uma boa explicada, né? Tá ali, tá pronto. O que eu vejo bastante atleta de games, esses caras top ali, eles não fazem muita coisa diferente, não. A coisa é bem calma, bem simples. Mas se você quer saber de alguma coisa a mais, eu acho que assim, vale a pena pagar uma planilha que você acha que um treinador que você gosta, que sabe a linha dele, pô, eu quero ver como que esse cara trabalha. Sei lá, paga 6 vezes planilha, né? Não precisa fazer. Assiste, vê lá o dia, como que aconteceu, o que ele fez, quais foram as variâncias que ele deu. Então, assim, meio que analisa aquilo com um olhar mais crítico, de como profissional mesmo, de análise, entendeu? Você pode comprar e não fazer, você pode só comprar e assistir. A minha tá aí de graça, mentira. Ô, Netão, você se inspira em alguém assim nesse ramo de programação? Eu me inspiro. Eu me inspiro. Hoje eu sempre gostei do Ben Bergeron, que era da Comp Training. Não pelos workouts, não pelo treino, mas pelos valores que ele sempre pregou, assim. Então, hoje ele não é mais coach da Comp Training, ele meio que saiu, né? O Colossega tomar conta. Mas eu gosto muito dos valores que ele emprega, assim. Eu acho que o que eu vou deixar mais para os meus atletas não é o que está escrito no papel, minha programação, são os valores que eu acredito, que eu gosto de ver neles, quando eles competem, quando eles estão perto de mim, do que somente o resultado. Acho que o resultado ali, pelo resultado, eu não... No conjunto, né? Que não adianta você ter um bom resultado ali e ter uma atitude assim, tão legal. Subir no pódio eu acho legal, pô, o meu trabalho é muito bom para eles também, mas com atitudes e valores que sejam em congruência com o que eu acredito. Então, e ele sempre falou, esse Ben Bergeron, ele sempre falou isso, e ele sempre deixou isso muito claro, assim, todos os atletas dele eles estavam muito bem unidos. Então, mas hoje eu tenho o treinador da Claire, né, o Shane, como uma referência, assim, de programador. Aí é mais de programação mesmo. Específico, sim. Um é mais uma pessoa, o outro é mais a programação em si. Top. Massa. É isso! Que legal! Que Caraca, papo! falou um monte, bicho. Você falou muito, hein, Alberto Neto? Viu só? E ainda aí fica fugindo de podcast, não sei porquê. Olha isso, quanta coisa boa para falar aí, quanto conteúdo legal para a galera que tá escutando a gente. A galera vai se amarrar. Eu gostei. Foi legal, assim. É legal de falar do que a gente gosta. Eu gosto de falar disso, vocês são maravilhosos comigo. Obrigado. Muito obrigado, viu?
pela presença, pelo seu tempo, né? Eu tenho certeza que todo mundo que acompanha nosso podcast e vai escutar e que acompanha você, vai vir aqui escutar justamente para poder aprender um pouquinho mais com você. Tá com bom. certeza. Muito obrigado. Alberto Neto, aonde essas pessoas conseguem entrar em contato com você? Então, tem o Instagram do time Alberto Neto, né, do time. Tem meu Instagram próprio também, Alberto Neto. Os dois, sou eu que respondo. Às vezes demora um pouco, porque eu sou meio anti-tecnologia, às vezes tipo ali, mas eu estou sempre disposto a ajudar. Eu acredito muito no carinho que a gente pode ter com as pessoas. A única coisa que eu consigo doar para eles é o meu tempo. Acho que o meu tempo é precioso, acho que o tempo de todo mundo é precioso, mas eles sempre vão ter meu tempo, meu espaço aqui, eu vou falar com eles, dar uma palavra legal. E é isso, é um valor que eu compartilho muito, que é se importar, que é carinho, e a gente vai tá sempre junto nessa. Então, se vocês quiserem falar comigo, eu estou sempre disposto. Que legal. Muito obrigado mais uma vez, galera. Obrigado por escutar mais esse episódio. E tamo junto, até a próxima. Tchau. Tchau.